Olá, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para conversar com vocês mais um pouquinho sobre o gênero textual notícia. Na última semana, nós iniciamos nossos estudos com o formulário 28 e lá nós tínhamos um vídeo, uma atividade que falava a respeito desse gênero textual. Já fizemos algumas interpretações de texto também sobre notícia. A notícia também faz parte da nossa rotina com o Joca, que tem ajudado muito a gente a conhecer melhor esse gênero textual. Sendo que agora é hora da gente ficar ainda mais atentos para as características desse gênero, porque chegou a hora da gente fazer a nossa primeira produção textual sobre o gênero notícia, do gênero notícia. Então hoje eu vim aqui para conversar com vocês a respeito dessas características e dar também para vocês, explicar para vocês algumas técnicas que são extremamente importantes e eficazes na hora da gente escrever, da gente produzir uma notícia. Primeiro ponto que a gente não pode esquecer é como se estrutura uma notícia. A gente já sabe que a notícia ela apresenta o título, né, que é o nome do texto. Ela também pode apresentar um subtítulo e nesse subtítulo, se a gente está com muita pressa, lendo o subtítulo, a gente já tem uma ideia de qual foi o objetivo daquela notícia, ou seja, qual é o fato que está sendo contado, né, ali. E existem algumas perguntinhas que são fundamentais na hora da gente produzir uma notícia. Então, a gente sempre vai ter que estar atento para as perguntas. O que? Quando? Onde? Como? E por quê? Às vezes o porquê não vai aparecer nas notícias, até porque a notícia, como ela é um gênero muito dinâmico, né, é um gênero textual muito dinâmico. Então, a todo momento acontecem novos fatos e às vezes a pressa de noticiar, de passar a informação, faz com que a gente tenha que passar a informação ainda sem saber o real motivo daquele fato. Né? E aí é por isso que existem outros gêneros, como por exemplo a reportagem, que é um pouco mais extensa, vai se aprofundar um pouco mais, e aí fica mais fácil da gente perceber nitidamente o porquê de todo aquele fato ter acontecido. E aí a gente vai ver nos exemplos que vão surgindo aqui nesse nosso vídeo, para que a gente fique atento e preste realmente atenção a cada um desses detalhes. Existe algo também que é fundamental sobre a notícia, e aí tem uma relação muito precisa com relação ao jornalista, a pessoa que escreve a notícia, que é de ter uma postura objetiva e imparcial. Então, esse texto, ele sempre vai ser muito impessoal. O que isso quer dizer? É um texto referencial, onde você usa sempre a terceira pessoa. Você não vai ter, por exemplo, notícias sendo, digamos, veiculadas nos meios de comunicação, seja de forma oral, ou seja por escrito nos jornais, escrito na primeira pessoa, a não ser que a gente tenha dentro ali daquele jornal um relato de experiência ou algo do gênero. Mas, se for notícia, nós não vamos encontrar essa pessoalidade. O que é que isso quer dizer? Você não encontra notícia escrita em primeira pessoa, tá bom? Então, essa é uma das características mais importantes, a impessoalidade do texto. Além de se tratar de um texto impessoal, a gente também precisa ficar atento para o fato de ser imparcial. O que é que isso quer dizer? Digamos que tio Wilza vai produzir um texto, vai produzir uma notícia, vou escrever, relatar uma notícia e eu tenho uma opinião formada a respeito daquele assunto. Na minha notícia, eu não posso deixar transparecer, eu não posso deixar aparecer o que eu penso sobre aquele assunto. Eu tenho apenas que relatar o fato, porque o principal objetivo de uma notícia é informar e não dar a minha opinião a respeito do fato que está acontecendo, ok? Então, esses são alguns detalhes extremamente importantes. As perguntas, que são fundamentais, e elas vão aparecer dentro daquela estrutura de notícia que vocês já conhecem, que está no primeiro parágrafo do corpo da notícia, ou seja, do corpo do texto. Então, a gente precisa lembrar que na notícia a gente vai poder ter o título, né? E ele é muito importante, e lembrando que o título da notícia, ele não é a manchete é aquilo, ela é mais apelativa e ela geralmente aparece na capa dos jornais ou então na primeira página, digamos assim, dos sites dos jornais. Por exemplo, quando você abre o Jornal Joca, você tem as notícias com seus títulos, mas muitas vezes o que aparece para o leitor, naquele caso,
para o espectador, telespectador, afinal de contas, a partir de uma telinha que a gente está vendo e está lendo a notícia, você tem manchetes que geralmente são mais chamativas, mais apelativas, para trazer o leitor para dentro do gênero. Mas, em se tratando de notícia, do texto em si, o que nós temos ali, no primeiro momento, não é manchete, é título mesmo. Abaixo do título, nós temos o subtítulo, e nesse subtítulo a gente vai ter uma ideia do que se trata aquela notícia. Digamos que você esteja com muita pressa, naquele momento não tem como fazer a leitura daquela notícia. Lendo o subtítulo, você vai ter uma ideia geral do que vai ser tratado ali, porque o título, o subtítulo, ele geralmente traz o objetivo da notícia, ou seja, o fato de uma maneira bem resumida, mas ele já aparece ali naquele espaço. Existem outros detalhes também importantes dentro da notícia que a gente não pode esquecer. Por exemplo, a notícia ela não é um gênero textual longo, é curto. Então, a linguagem utilizada precisa ser objetiva, precisa ser clara. Dependendo também do leitor que se quer alcançar, essa linguagem ela também vai mudar. Lembrando que ela sempre tem que estar de acordo com a norma culta, né? Com a língua portuguesa que a gente aprende na escola, mas ela precisa, dependendo do público que se quer alcançar, ter uma linguagem muitas vezes com vocabulário mais acessível. Ah, mas e se por acaso essa notícia está sendo veiculada no jornal que é, digamos, mais adulto? Uma Folha de São Paulo, por exemplo, que fala sobre economia, que geralmente possa ser até que se trate do interesse de algum adolescente, de alguma criança, mas geralmente é lido mais por adultos, então já vai poder ter um vocabulário mais rebuscado, um vocabulário mais difícil, né, de se entender. Mas o Joca, por exemplo, tem uma linguagem bem objetiva, bem descomplicada, com um vocabulário que é bem acessível e facilita muito o entendimento do que se quer passar para os seus alunos, para os leitores que geralmente são alunos, são adolescentes, crianças, enfim. Então, nesse momento, a gente vai ter que lembrar de todos esses detalhes para poder produzir o nosso texto. E aquela técnica que eu falei para vocês, a técnica que é extremamente eficaz e nos ajuda a produzir uma notícia de maneira eficiente, é você responder inicialmente as perguntas que eu mencionei aqui no início desse vídeo. O que, onde, quando, como e o porquê, se até aquele momento a gente já saber o porquê daquele fato ter ocorrido. Ok? Então, fique atento aí, dentro do nosso formulário, nós vamos fazer ainda algumas atividades. Isso no momento assíncrono, que é esse momento que você está fazendo agora. Mas no momento síncrono, a sua professora, junto com você, vai estar produzindo o texto e retomando todos esses detalhes que foram falados aqui, ok? Eu desejo para vocês uma excelente produção e que no momento síncrono seja bem proveitoso. Beijo da tia!